Hello, people. Boa noite. Olha eu aqui. Terminei de fazer uma live. Fui ajeitar ali um comezinho pra Lohana. Fazer logo o lanche do Gá. Deixei o queijo, deixei o misto. O leite dele, deixei tudo pronto. Aí fiquei ali na cama, não deu sono. Aí eu lembrando. Como a gente vira mãe, como as coisas mudam. Quando eu era solteira, eu morria de medo de dormir num quarto só. Eu me criei dormindo mais Célia, minha irmã, como eu já contei aqui a vocês. Depois que Célia se casou, aí eu fiquei dormindo no mesmo quarto que Alfredo. Alfredo dormia numa cama, eu dormia em outra. E quando eu via que, assim, Alfredo, quando eu dormia mais Célia, eu dormia numa cama de casal mais Célia. Aí eu me sentia segura, porque Célia estava do meu lado. Mas quando eu via que Célia estava dormindo, eu entrava em pânico. Eu suava que nem pano de cuscuz. Aí depois Célia se casou. Aí eu fiquei dormindo mais Alfredo no mesmo quarto. Aí depois fui pro quarto de Sueli, dormi mais Sueli no mesmo quarto. Não gostei. Aí voltei, porque eu tinha medo da janela. Eu morria de medo de quarto que tinha janela. E principalmente lá na Rainha, a maioria das casas, a janela é virada para calçada. Entendeu? A janela é virada para rua. Aí eu tinha medo. E naquela época era uma janela de madeira, de tauba, assim. Eu tinha medo de alguém bater. Hoje não, hoje é vitrô. Aí eu voltei pro quarto do meio. Morria de medo quando eu via que Alfredo estava dormindo e eu estava acordada. Eu pensava em 1.500 pessoas que já tinham morrido. Ficava com medo de olhar para debaixo da cama. Aí vim para aqui, para Palmeira. Quando eu cheguei aqui na Palmeira, na casa de Bilinha, eu comecei a dormir mais Jaqueline. Eu dormia mais Jaqueline, no mesmo quarto. Dormia eu, Jaqueline e Andréia, outra prima minha que morava na casa de Bilinha, minha cunhada. Aí depois a Andréia casou. Aí ficou eu e Jaqueline. Aí a gente, com o pai João se mudou para uma casa aqui embaixo. Aí só era 2 quartos. Aí dormia eu, Jaqueline e Tiago no mesmo quarto. Aí depois João veio para aqui, para João para essa casa. É 3 quartos. Aí o quarto de Jaqueline era pequeno. Aí eu dormia mais Jaqueline. Jaqueline saía da cama e ia pro Tiago. Aí depois eu achei, né, ela ocupando a cama dela. Aí Bilinha comprou uma beliche. Aí eu não queria dormir em cima porque eu tinha medo. Aí eu dormia embaixo, Tiago dormia em cima e Douglas dormia em outra cama de lado. Dormia nós 3 no quarto só, menino pequeno. Aí pronto, quando eu me casei, quando era de dia, era mil maravilha. Quando ia anoitecendo, eu ficava apavorada. Enquanto eu tava vendo gente conversando na rua, eu tava de boa. E eu morava em um apartamento. Quando o Joãozinho demorava a chegar da locadora, eu entrava em aflição do medo que eu tinha. Aí Joãozinho sempre chegava entre 10, 10h30, 11 horas da locadora. E quando ele saía para beber mais os meninos, que dava 11, dava 12, dava 1 e nada de Joãozinho chegar. Eu morrendo. E embaixo era a casa da dona do apartamento de cima. Vocês acreditam? Na frente do meu apartamento, tinha outro apartamento que morava uma moça só. Ela estudava. Aí, pronto. Aí moremos lá. Aí depois nós saímos de lá desse apartamento e a gente foi morar na casa da minha sogra. Aí no quarto da sala da casa da dona da minha sogra tinha um bate-bate, meu amor, que era insuportável.
bem assim no cantinho da parede. Era pá, pá. Meu sogro já tinha subido, já tinha desreteado a casa e não tinha nada. O vizinho já tinha subido, já tinha desreteado a casa e nada. Era como uma pessoa bater num prego, num pau, numa tauba. De repente batia aquele pá, 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 parava. E eu dormia nesse quarto. Eu não morria porque Deus era pai. Pai pro banheiro, toda vez eu chamava o Joãozinho para ir. E quando o Joãozinho demorava a chegar, eu deixava a luz do quarto, a televisão ligada e a zoada lá. Pá, pá, pá. Isso era de dia à noite, era qualquer dia. Tinha vezes que batia com tanta força que seu João dizia assim, derruba! De tão forte que batia. Aí depois a gente comprou a casa da gente. Aí ali no eucalipto. Aí eu fui morar lá no eucalipto. Do lado era uma casa em construção. Do outro lado era uma casa que levantaram e não terminaram. E eu fiquei no meio. Aí lá, quando eu cheguei lá, eu descobri que eu estava grávida do Agatângelo. Gente do céu. O meu primo tinha morado nessa casa. Uma mulher que ele tinha arrumado. E essa casa era mal assombrada. Só que a gente só descobriu que a casa era mal assombrada depois de um tempo. Por quê? Eu tinha muito medo de ficar na casa, porque era uma casa não tinha vizinho de lado, só tinha vizinho de frente. E a vizinha da frente era uma casinha, na frente era uma cerca e a casinha dela era lá na frente. E do lado de cá tinha uma casa grandona, que era de um rezador. Quando o Joãozinho demorava a chegar, eu entrava em pânico. Só que eu nunca vi nada nessa casa. Nem eu e nem o Joãozinho. Quando o Agatângelo nasceu, que eu fui passar meu resguardo na casa de mãe, que eu voltei para casa, aí eu vi galinha verde. Esse menino chorava de dia à noite. O menino não dormia, o menino só chorava, 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 que eu ficava desacursoada com o tanto que o Agatângelo chorava. Quando eu não aguentava, aí eu ia para casa da minha sogra, para lá, tirar um cochilo à tarde. Quando eu chegava na casa de Dona Zilza, quando eu chegava na casa da minha sogra, a minha sogra se sentava na rede com o Agatângelo. Dos balanços que Dona Zilza dava na rede, Agatângelo dormia. Agatângelo dormia a tarde todinha na casa da Dona Zilza. Quando a gente chegava em casa, o menino abriu o berreiro a chorar. Esse menino chorava, 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 que eu só faltava enlouquecer. Aí Joãozinho disse, sei não, que é que tem essa casa. Quando tu tá na casa da tua mãe, Agatângelo dorme. Quando tu vai pra casa de mamãe, Agatângelo dorme. Se tu vai pra casa de Marenilza, Agatângelo dorme. É chegar nessa casa, esse menino entra num desespero desse. Agora o menino chorava, minha gente. Aí Josi disse, vamos fazer assim, eu vou alugar uma casa e a gente vamos alugar essa. Aí Joãozinho alugou um apartamento lá na Muniz Falcão. Ficava perto da locadora. Chegamos lá. Agatange pronto. Agatange dormia a noite toda. Agatange tirava o soninho dele de dia, que ele era novinho na época. Ele tinha 6 meses quando eu fui pra lá. Aí, Joãozinho conversando, um dia, mais esse homem da casa, que o nome dele era seu Chico. Era Chico, Chico Rezador. Aí seu Chico foi e disse, olha, João, essa casa tem um problema.
Não sei qual é o problema que essa casa tem. Que todo mundo que entra aí, todo mundo sai. Aí Joãozinho ficou assim, aí ele disse, todo mundo que entra aí sai doente. Ou é a mulher, ou é o marido, ou é o filho. Um dos três sai doente. Aí Joãozinho, depois eu vou vender essa boba serena. Aí eu sei que entrou em acordo lá mais seu Chico, ele vendeu a casa ao seu Chico. Aí seu Chico deu uma reformada e botou o filho dele para morar, mais a filha e o menino, o bebê. Ah, não duraram uma lua. Foi preciso seu Chico tirar eles, que o menino também adoeceu. O menino não dormia, só chorava. Aí depois eu conversando, a gente conversando mais esse meu primo, que tinha morado lá mais uma mulher, ele disse que tinha noite que era deles não dormirem. Jogando a vassoura, o rodo, no meio da cozinha. O meu primo se levantava, pegava o rodo, pegava a vassoura e botava lá. Quando ele se deitava, os bichos caíam de novo. Ele disse, ele só morou 3 meses nessa casa, que não aguentou. Que ele não ia passar a noite sem dormir, levantando o rodo e o gungunzu dentro de casa. E eu morei nessa casa um bocado de tempo. Foi. Engravidei de Agatângelo, tive Agatângelo lá, batizei Agatângelo lá. Saí de lá, Agatângelo tinha mais de 6 meses. Tinha de 7 a 8 meses quando eu saí de lá com Agatângelo. Dessa casinha. Aí pronto. Nessa casinha, na época, passava a grande família. Aí o Joãozinho demorando chegar na locadora e eu com medo. Aí eu ficava com o Agatângelo, balançando a Agatângelo e assistindo a grande família com a televisão bem alta. Aí Joãozinho chegava, mas eu tinha um medo tão grande de ficar só com o Agatângelo. Vocês nem imaginavam. Aí depois eu engravidei de Letícia aqui nessa casa. Aí eu tive Letícia aqui. Aí o meu medo já foi passando mais um pouco. Por quê? Porque eu já tinha a Gatanjo grandinho, já tinha Letícia. Aí quer dizer, Letícia bebê, mas a Gatanjo estava grandinha. A Gatanjo estava correndo, estava brincando. E ele sempre teve problema para dormir à noite. Aí ele sempre estava ali, ele sempre me fazia companhia. Mas quando acontecia de Agatângelo dormir mas antes do Joãozinho chegar, meu Deus do céu, eu só faltava morrer de medo. Nessa casa, cheio de vizinho. Meu primo aqui, o outro primo ali, minha cunhada, todo mundo. Aí pronto. Aí eu sei que depois eu fui morar na Fiscal Muritiba, com Letícia e Agatângelo. Só que quando eu cheguei lá, nessa casa, eu já estava com 26, 28, 29 anos por aí. Eu já não tinha mais tanto medo de ficar em casa só. Entende? Principalmente porque eu já tinha a Letícia, já tinha o Agatângelo. O Joãozinho chegava, eu não dormia, eu não conseguia dormir. Eu só dormia quando o Joãozinho chegava. Mas eu não tinha medo, eu ficava assistindo. A Letícia ficava brincando, mas o Agatângelo. Depois a Letícia dormia, mas o Agatângelo ficava acordado. Eu sei que depois que eu peguei os 30 anos de idade, aquele medo, aquele pânico que eu tinha de estar em casa passou. Ficava tranquila. Aí depois veio o Lohana. Pronto, a casa encheu de menino. A Gatanjo, um rapaz, Letícia uma mocinha, Lohana bebezinha, muita coisa para fazer. Eu tinha de tomar de conta do mercado, cuidar de casa, cuidar dos 3 meninos. Pagava uma menina para ir levar a Letícia e o Agatângelo na escola, para ela ir levar e ir pegar. E eu ficava no mercado com Lohana. Quando era meu dia, eu fechava. Aí ajeitava alguma coisa assim para comer, ajeitava a menina e abria o mercado de novo. Aí tinha uma menina lá que ela gostava que só de mim e eu gostava dela. O nome dela era até Angélica. Ela me ajudava muito com a Lohana.
Aí depois foi que eu fui pro apartamento, aí acabou a trabalhada que eu vivia, cuidando de mercado, de casa e de menino. Aí eu pagava a menina para ir levar os meninos na escola e pagava uma mulher para ela lavar e passar. Como a casa era pequenininha, que era no fundo do mercado, eu mesma agilizava quando o Joãozinho estava em casa final de semana. Mas eu tinha um medo triste de ficar em casa. Teve uma noite que Joãozinho saiu, pouco tempo da gente casado, ele foi para casa do tio dele comprar carne, 4 horas da tarde. Eu fiquei mais uma colega na calçada conversando até 2h30 da manhã. O povo começaram a passar para ir para a feira e nós sentadas na calçada. Naquele tempo não fazia medo, não tinha história de maloqueiragem, essas coisas. Quando deu 2h30, ela disse: Sola, eu não já aguento mais não. E o marido dela era caminhoneiro. Aí ela pegou, subiu, foi para casa e eu entrei, fui para casa quando o Joãozinho veio chegar. Foi 4 horas da manhã com essa carne. Mas eu não estava neu não. Eu tava virada numa cobra. Eu tive tanta raiva que eu joguei a carne no meio da rua. Eu brigava que nem uma cachorra doida dentro de casa. Também foi de remédio, civil de remédio. Nunca mais ele foi com história de comprar carne lá no açougue do tio dele, que era no sítio. Mas eu fiz um barraco da bexiga. E pobre de Ivoneide, morrendo de sono, querendo ir para casa dormir, mas ela não queria ir para não me deixar com pena de mim. E hoje eu fico tranquila. Tranquila. Josi vai para Maceió, passa 2, passa 3 dias em Maceió. E eu fico aqui em casa, mais os 3 meninos. Vou dormir, as meninas ficam assistindo, o Gá fica aqui assistindo. E aquele... Gente, eu tinha medo até de ir pro banheiro. Eu só ia pro banheiro se eu visse se alguém estava acordado. Você morando num apartamento, aonde o corredor é aqui, aí era os 3 quartos e o banheiro. Eu só ia pro banheiro se eu visse que Joãozinho estava acordado. Era um medo que eu tinha incrível de ficar só em casa. E hoje não. Hoje eu fico tranquila, tranquila, tranquila em casa. Fecho minhas portas, boto os cadeados. Meus 3 filhos estão dentro de casa comigo. Pra mim não tem coisa melhor. Às vezes as meninas não vão para Maceió, passa 3 dias lá em Maceió, na casa do Fagner. Eu fico em casa sozinha, mas o Agatângelo sozinha. Eu fico mais ele. Mas a falta é grande. Logo parece que a gente puxamos a nossa mãe. Mãe é assim. Mãe só tá sossegada. Mãe só tava sossegada se ela visse nós tudinho dentro de casa, quando nós era solteira. Hoje, ela só fica sossegada se ela vê Flávio dentro de casa. E eu e Sueli somos desse mesmo jeito. Célia não. Nós pensava que Célia ia ser uma mãe doente, obcecada, mas não. Célia é uma mãe tranquila. O menino de Flávio foi criado lá em casa por mãe e pai. Ela criou só o Ivo. Quando o Ivo pegou 16 anos, foi-se embora fazer a vida dele. Desde 16 a 17 anos que Ivo saiu de casa. Hoje Ivo já é casado. E Célia mora lá no Cafundó. Tá com de 13 a 14 anos. Que ela toma de conta da sogra dela em cima de uma cama. A sogra dela deve ter quase uns 90 anos. E o menino, ela se preocupa, o menino faz raiva, que eu não vou dizer que não, ela se preocupa. Mas ser como eu e Sueli é pior do que eu. Sueli é pior do que eu. Sueli não sai de casa para não deixar ver o Gabriel. Sueli não vai para canto nenhum para não deixar ver o Gabriel.
Já nunca tive isso. Eu fui muitas vezes, quando eu morava em Maceió, para casa de mãe. Para casa de mãe passar o dia lá mais Josinho e os meninos ficavam em casa. Chegava em casa 7, 8, 9 horas da noite e os 3 meninos em casa. Sueli não deixava Vitor Gabriel de jeito nenhum, mas Vinícius. Já eu não, nunca. Eu gosto de ter eles em casa. Eu sabendo que eles estão em casa, eu tô sossegada. Agora, quando eles vão assim para Maceió, que nem eu disse, que passa 2, 3 dias, eu fico doidinha. Não vejo a hora delas chegarem em casa. Eu gosto de ver meus filhos dentro de casa. Não sei quando for o dia de ir-se embora, né? Porque a gente cria, mas cedo ou tarde um dia eles vão fazer a vida deles, que nem um dia eu fiz a minha, né? Mas é muito bom a gente ter a companhia dos filhos da gente. É muito bom, não tem coisa melhor. Só Deus. Depois de Deus, é nossos filhos, né? E é isso, meu povo. Agora eu vou dormir. Eu tô com uma azia tão grande que eu não sei que azia é essa. Chega, queima aqui na boca do estômago. E aí agora eu vou tomar um remédio, vou tomar bastante água, que o clonazepam ele é danado para dar azia, se você tomar ele com pouca água. Aí eu vou tomar logo, vou me deitar. Amanhã não tem, graças a Deus, amanhã não tenho hora para me acordar, porque a hora que eu me acordar, eu me acordei, me levanto, faço minhas coisas, sem preocupação. Se tem uma coisa que eu, graças a Deus, eu tenho um marido muito bom. Não me pressiona para nada. A história de dizer assim, se levanta para cuidar disso, para cuidar daquilo. Não, meu marido não. A hora que eu me levantar, eu faço almoço, eu faço minhas coisas e é assim. Graças a Deus. Beijo, meus peoples. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, suas famílias e parentes e com quem vocês quiserem. Para ajudar o canal da Solange a crescer mais e mais com fé em Deus. Eu creio em Jesus. Tchau, meu povo. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Amanhã tem mais.